noite a todos, né, companheiros e companheiras que nos encontramos aqui, né, nessa teleconferência de palestra doutrinária da Casa Espírita Leon Denis. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite, tá? Nesse tempo, né, de pandemia. Não, infelizmente, não estamos podendo, né, estar presencialmente, mas nem por isso deixamos, né, de estar, né, juntos desta forma, para justamente estudar o Evangelho do Mestre Jesus e ouvir aquelas calorosas explicações, né, dos nossos companheiros. Então, nós vamos dar início, então, à nossa exposição dessa noite. Eu gostaria de ler, né, inicialmente, a leitura preparatória do livro Fonte Viva, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. O título da nossa leitura dessa noite é Sois a Luz. Então vamos. Vós sois a luz do mundo. Está no Evangelho de Jesus, capítulo 5, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou, né, os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristãos sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo, né, aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, queridos companheiros, após, né, esta leitura edificante, eu convoco a todos agora, né, para fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e amigo, para que possam nessa noite nos envolver nessas emanações, né, de amor, de paz, de harmonia. Mestre querido, que o Senhor possa, neste momento, Senhor, nos irmanarmos, Senhor, aqui, todos juntos, elevando, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a compreensão, Senhor, da exposição que a nossa companheira Gláucia fará para nós nesta noite. Que tanto nós, Senhor, como os companheiros também, né, desencarnados, que nos assistem, possam, Senhor, compartilhar destes ensinamentos. Pedimos, Senhor, neste momento, através, né, dos nossos dirigentes espirituais, para que possam intuir a nossa colega, Senhora Gláucia, na sua fala, para que ela possa, Senhor, tocar os nossos corações, para que possa fortalecer, Senhor, em nós o Teu Evangelho, a Tua luz. Mestre querido, envolva-nos na Tua paz, que assim seja. Queridos amigos, então, nessa noite, né, temos aqui a companheira Gláucia como expositora, justamente, né, a diretora do nosso departamento,
tá? E o tema que ela vai nos falar hoje, por videoconferência, viver bem e conviver bem, né, Gáucia? Viver bem é conviver bem. Ah, tá. Viver bem é conviver bem, né? Então é uma afirmação, né? Quem vive bem, né? Então, quem vive bem, então convive bem também, né? Seja bem-vinda, Gláucia. Estamos aqui todos agora, nesse momento agora, né? À sua disposição para te ouvi-la. Fique à vontade. Então, boa noite a todos e a todas, meus queridos companheiros da comunidade Espírita Leão Denis. Que Só um saudade. minutinho, Glaucia, só pedir aos companheiros agora, né, quem tiver com o áudio ligado, por favor, que desliguem, né, o áudio para favorecer aí a nossa recepção. Obrigado. Eu acredito que todos estamos com muita, muita saudade mesmo. Mas um dia nós aprenderemos que é possível nos tocar apenas pelas vibrações afetivas, apenas nos acolher pelos laços do coração. Então já vamos treinando, né? Aproveitando aí a proposta moral da pandemia e vamos treinando como é possível a gente atingir o outro que está à distância apenas com as nossas vibrações de amor. Nós sabemos que é possível. Jesus fazia isso, hipnotizava, curava, apenas com o olhar. E ele nos disse que somos deuses como ele, né? Temos poderes como ele, podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, vamos aproveitar esses dias, esses momentos em que a gente está distante de muitas pessoas que nós amamos, familiares, amigos, colegas de trabalho, para treinar esse toque afetivo, que nos tocar através dos laços do coração. Eu sei que está difícil para todo mundo. Daí a gente tem escolhido temas todos ligados, né? A gente vê que desde março, abril, a gente está escolhendo temas que acalente os nossos corações através do entendimento, que a gente consiga entender, né? Por quê? Por quê? Como eu devo passar por esses momentos sem me traumatizar, sem me entristecer, sem entrar num quadro de depressão, sem me revoltar com a vida ou com Deus. Como? Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente pode observar os temas que foram tratados, falaram de aflições, falaram de causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, falaram dos flagelos destruidores, que o Livro dos Espíritos nos fala, na lei de destruição, o porquê desses flagelos, por que Deus permite, né, esses flagelos, por que algumas regiões são atingidas ou mais atingidas do que outras, quais são os compromissos de resgate moral dessas nações, desse povo que sofre em maior número, né, do que outros. Por quê? Porque os escolhidos. E aí a gente, através do esclarecimento, que é o primeiro objetivo da doutrina espírita, a gente vai consolando os nossos corações, que é o segundo objetivo da doutrina. Então, esclarecer e consolar através da lógica, da razão, do entendimento das coisas, para que a gente não torne esta provação, que já é tão difícil, numa expiação dolorosa. E a gente, então, traga para as nossas vidas agravantes ao invés de atenuantes. Então, esse foi, eu acredito, pelo que eu estou vendo nas outras casas, já fizemos palestras online para outras casas, inclusive da Bahia,
E a proposta dos diretores de comunicação tem sido a mesma, muito similar. Trazer temas, tanto nas doutrinárias quanto nos estudos, que acalme os nossos corações, que nos tranquilize, que nos traga esperança, que nos traga fé para o pós-tormenta, né? Pós-tempestade, para que a gente se agarre nos galhos que estarão na praia, se reerga novamente e continue a caminhada, ou aqui ou do outro lado, como infelizmente tem acontecido com alguns irmãos nossos que fizeram a viagem para o plano espiritual através da contaminação pelo vírus. Então, meus irmãos, hoje também o nosso tema não é diferente, não é diferente. Viver bem é conviver bem. Então, aproveitando aí a pequena confusão que o Nelis fez, que veio a calhar, a gente já vai pegar como deixa para fazer a introdução da nossa fala, ele questiona viver bem e conviver bem. Para conviver bem, tem que viver bem. Ele fez uma pequena confusão e veio mesmo a calhar, né, Elis? Muito obrigada. Era exatamente o que a gente queria provocar na noite de hoje, né? No nosso estudo de hoje. É possível viver bem sem conviver? Ou é possível viver bem convivendo mal com os nossos convivas, né? Com os nossos familiares ou pessoas ao nosso derredor? Então, essa é a pergunta que nós fazemos, vamos deixar na noite de hoje. E aí, nós fomos buscar para o nosso embasamento doutrinário, buscamos obras mediúnicas e buscamos uma das 5 obras do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos. Em todas as obras, a gente vai encontrar orientações seguras para esta temática. Viver, conviver com os espíritos, as comunicações, acalmar a dor do outro através da mediunidade, que a gente vai contar no Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar Jesus ali falando da importância de amar o próximo, de amar a si mesmo, e assim está agradando a Deus. Nós vamos encontrar na Gênese, onde a gente vai encontrar a causa de tudo, né? Os primórdios, o porquê das coisas, como é que surgiu tudo, qual é a finalidade dessa criação divina. E no Livro dos Espíritos, o céu e o inferno também, né? Que a gente continua convivendo com este estado íntimo que nós construímos ao conviver encarnados, continuando na convivência pós-desencarne. Então, tudo é convivência, tudo é aprendizado. Então, e aí nós fomos buscar, escolhemos, né, algumas passagens de todas as obras, mas para guiar efetivamente a nossa fala de hoje, nós escolhemos o Livro dos Espíritos, dentro do Decálogo Espírita, que são as 10 leis divinas ou naturais, que está lá no livro 3º. E aí, dentre essas 10 leis, ou Decálogo Espírita, que existe o Decálogo de Moisés, né? Nós sabemos. Então, dentre essas 10 leis, nós encontramos a lei de sociedade. A gente sabe, quando a gente estuda, tudo, qualquer dúvida sobre qualquer área de qualquer ciência humana, qualquer resposta, por mais que ela esteja subtendida, porque a gente não tenha condição de ainda entender, nós vamos encontrar na doutrina espírita. Por isso que ela é considerada a terceira revelação, o Consolador enviado por Jesus para nos esclarecer,
para que a gente nos instrua e, através da instrução, a gente aprenda a amar, porque a gente vai passar a compreender melhor a dor do outro e entender que é muito similar à nossa própria dor. Então, encontramos dentre o Decálogo Espírita as 10 leis. Todos nós conhecemos essas 10 leis, né? O estudioso espírita. Então, desde a lei de adoração até a lei de amor, justiça e caridade, nós vamos estudando e aprofundando em leis, regras, estatutos imutáveis, porque advém de Deus. Então, Deus criou essas leis que regem todo o multiverso, não mais o universo, mas o multiverso, que por sua vez nos rege, né? Nós, enquanto pequeninas formiguinhas aqui no planeta Terra. Então, essas leis são chamadas pela doutrina espírita de leis divinas ou naturais, porque elas estão e compõem a natureza. Daí, elas são imutáveis, porque são divinas. Diferentemente das leis chamadas humanas, estatutos e regras criados pelos humanos, eles são adaptáveis, mutáveis, conforme a nação, conforme a situação, conforme a necessidade de atualização. Aí vem um adendo, vem um projeto de lei, alterando, melhorando. É assim no Brasil e é assim no mundo. E essas regras, estatutos e leis humanas, elas são diferentes em cada país. Cada país tem a autonomia de criar a sua constituição legislativa, que vai guiar a postura dos seus cidadãos, conforme a cultura do lugar, as crenças do lugar, conforme o governo do lugar, né? Então, a gente vai ver coisas que podem acontecer aqui no Brasil e não pode, por exemplo, na China, e vice-versa. Então, são regimes legislativos diferentes, políticos diferentes, culturais. Então, são chamadas leis humanas mutáveis, adaptáveis à nossa realidade. Então, enquanto estamos nesse estágio de provas e expiações, ainda somos espíritos inferiores, essas leis, elas são adequadas à nossa necessidade, como aconteceu com a primeira revelação, quando Moisés, então, impõe nas suas leis mais disciplina do que amor, né? Do que tolerância. Depois Jesus vem na segunda revelação e inverte isso daí. Ele fala, eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes um novo sentido. E o sentido é a lei de amor. Então, Jesus inverte. Então, ele reveste todas as leis e os profetas em amor. E resume todas essas leis em 2 grandes mandamentos que todos nós conhecemos também. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo mais fácil você começar do si mesmo para o próximo e finalmente agradando a Deus. Se nós observarmos, meus irmãos, todas essas legislações humanas, todas essas constituições, estatutos e regras humanas ou divinas, elas têm como objetivo comum a convivência, não é isso? É facilitar a convivência entre aqueles que criaram, que constituíram estas regras. E nós acreditamos que na sua misericórdia infinita, para Deus também não foi diferente. Falou, não, preciso criar algo aqui sobre tudo e todos, né? Para que os seres
dos 3 reinos, e mais aí um apêndice do terceiro, que é o hominal, ele se coloque humildemente abaixo daquilo que deve reger, né, todo o multiverso. Mas eu preciso construir algo que funcione automaticamente, né, leis autônomas, que não precisa, faça-se isso o tempo todo, faça-se aquilo o tempo todo, como foi no início, nós acreditamos, mas que elas se conectem entre si harmoniosamente e faça com que tudo funcione de forma natural, de forma perfeita e imutável. Porque se elas toda hora ficarem sendo mudadas, como acontece conosco, tragédias imensas estariam acontecendo e não seria nem possível a gente evoluir no sentido de não ter condições de sobrevivência nos planetas. Então, elas precisavam ter uma sequência, uma constância perfeita de engrenagem para que tudo funcionasse de forma harmônica, né? E como a gente brinca, não ter nenhum planeta como bolinhas de gude batendo um no outro e se autodestruindo. Então, tudo que Deus criou, tudo em a criação divina é perfeito, tem uma lógica perfeita, está dentro da grande lei da perfeição, da grande lei de amor, né, que é o que nos rege e rege todas as outras criaturas de Deus. Então, se a gente perceber, desde que o mundo é mundo, né? Mesmo quando o planeta não era habitado ainda por humanos, só pelo reino mineral, depois vieram os animais, depois nós, tudo funcionava com uma lógica perfeita de ser, para que houvessem ali convivência, primeiro entre o reino animal e o reino vegetal, depois entre os 3 reinos, né, com adventos dos animais pré-históricos, antes do homem, depois com o reino hominal, tudo ali funcionando em perfeita harmonia, por mais que a gente ache assustador um leão comendo e atacando uma gazela, né? Mas é uma lei natural, aquilo ali tem uma razão de ser, é a perfeição de Deus agindo sobre tudo. Um tubarão atacando uma foca, né? E a gente fica horrorizado com aquela cena, não é verdade? Então, às vezes, uma tempestade destruindo árvores, destruindo frutas, né, plantações, mas tudo aquilo ali está acontecendo dentro de uma regência perfeita, porque é uma regência divina. Tudo no sentido de conviver bem, respeitar e saber que a gente depende, nós somos dependentes uns dos outros. Há uma interdependência entre os reinos e, consequentemente, entre a convivência social dentre os humanos. Então, tudo é convivência se a gente parar para analisar. E buscando ali na lei de sociedade, que a gente ali vai encontrar respostas quando a gente estudar sobre a lei de destruição, a lei de conservação, a própria lei de adoração, a lei de reprodução. Por que reproduzir? Por que reencarnar? Por que perpetuar a espécie? Tudo é convivência, necessidade de conviver para resgatar, para evoluir em sociedade, em coletivo, né? A gente vai entendendo por quê. Tudo é convivência em tudo, em todos os reinos, do micro ao macro, que a gente não consegue entender ainda. Então, nós fomos buscar, porque senão, né, daria para fazer um seminário com este tema. Inclusive, eu deixo aí a sugestão, porque
Hoje, nós pegamos dentro de viver bem é conviver bem, essa questão da lei, do que é lei, do imperativo da lei. Mas podemos falar o tema 2, viver bem é conviver bem, falando das relações sociais, do lado psicológico, né, da entrega, do afeto, da dificuldade da relação com o outro. Fica aí a proposta, quem sabe a gente não pode dar continuidade a esse estudo, porque é muito profundo. E hoje nós só podemos caminhar por esse ponto do embasamento pelo imperativo da lei. Por que é necessário conviver? Voltando lá na questão do Nélis. Por que não podemos ser felizes vivendo sozinhos? Essa é a questão. E nós vamos... Por que buscamos o Livro dos Espíritos e não as outras obras? Porque estamos fazendo questionamentos. E foi o que Kardec fez nessa primeira obra. Ele encheu os espíritos que se comunicavam através das médiuns e dos médiuns de perguntas que, no contexto da sociedade em que ele vivia, no convívio com os seus, não só familiares, mas com os intelectuais, com os quais ele convivia, com os amigos, eram questões que o incomodavam. E que as filosofias, todas as ciências humanas que já existiam naquela época, a psiquiatria, a filosofia, as ciências médicas, a matemática, o magnetismo, a física, nenhuma dessas ciências conseguiam responder às questões que... vamos dizer assim, estavam na mente de Kardec. E não só na mente dele, mas que ele ouvia dos colegas, ele ouvia dos familiares, dos convivas. Eram pulgas ali na orelha de todo mundo que ninguém conseguia responder. Até ele mesmo, que era um intelectual, um estudioso, né? Um professor. E ele, então... derrama sobre os espíritos essa gama de dúvidas e de questões que ele sentia necessidade, não só pessoal, mas, como eu disse, de todos que estavam à sua volta, de responder. Ele queria respostas. Daí ele cria a primeira obra com perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos. Na Lei de Sociedade não é diferente. Nós vamos encontrar... um capítulo, ela é o sexto capítulo aí desse livro 3, muito, muito curtinho, são poucas perguntas, umas 10 ou 15 só no máximo. Então, ele pergunta tudo o que ele queria saber para os espíritos superiores, para o espírito de verdade, que hoje nós sabemos era o próprio Jesus como governador do planeta, que estava ajudando o Consolador que ele prometeu e enviou, a nos esclarecer nesta nova geração de viajores que somos nós, os chamados, né? Foram muitos os escolhidos, muitos foram para a sua casa de campo, para os seus afazeres, mas alguns ficaram e ouviram o chamado de Jesus, que são os espíritas, e os espíritos espíritas, que estão aí na nova revelação, tentando destrinchar essas dúvidas que corroem, né? Que nos tiram o sono e que a doutrina vem para nos acalmar um pouquinho através do esclarecimento. Então, Kardec, não, agora é o momento. Eu sei que é verdade, eu sei que não há fraude aqui, então vamos perguntar. E ele, então, faz 1019 perguntas só no primeiro livro, né? Que é o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, essa seria também para provocar a nossa pergunta. É possível ou não é
Porque a gente está vendo essa inquietação no coração das pessoas. As pessoas estão se isolando cada vez mais, buscando nas montanhas, buscando nas florestas. Ai, olha, não quero saber mais da empresa, larguei tudo, vendi tudo. Quem não conhece uma família que fez isso? Vou lá para o meio do mato e vou morar numa cabana ou mesmo numa casa confortável, plantando minha horta no quintal, comendo aquilo que eu planto e colho. É legal? Talvez no momento a pessoa está precisando daquilo, mas é mais fácil para ele evoluir neste isolamento, nesta bolha protetora que a gente tem criado ultimamente. Outros no fervor, na fervura de uma metrópole como São Paulo, se isolam ali num apartamento minúsculo, confortável. Quem trabalha com imobiliárias e com construtoras sabe que os grandes lucros hoje são com apartamentos minúsculos de um quarto só. Era uma realidade das grandes metrópoles de outros países, como Japão, China, Nova York, né? Como os Estados Unidos em Nova York e outras grandes metrópoles, e hoje já é uma realidade no Brasil. As pessoas não querem mais aquela mesa enorme, dividida com toda a família barulhenta, né? Nós, descendentes de italianos, de alemães, que gostamos de falar muito, índios negros, que conversamos muito, né? Gesticulamos, falamos alto, eles não querem. O familiar se isola porque aquilo incomoda. E vão para as suas bolhas protetoras, simbolicamente falando, achando que ali eles serão felizes. E a pergunta que nós fazemos é: serão felizes? É possível? Eles estão felizes? Acalmaram os seus corações? Encontraram de fato a paz que eles procuravam no silêncio da solidão? É uma pergunta que não quer calar. A gente vê nos vídeos que eles passam, né, que eram blogueiros, hoje são youtubers, né, chiques, que parece que eles estão super felizes. Os seus tutoriais, mostrando a casa que conquistaram, o carro, depois que eu saí de casa, né? Estou aqui no meu AP, então estou fazendo isso, estou com não sei quantos mil seguidores, e passam horas e horas de solidão ali diante de uma câmera, mostrando tudo, até a intimidade deles. Colocando para fora o que o Joana chamaria de vazio interior, né? Inclusive, nós adquirimos o e-book do último livro dela, através de Divaldo, Vidas Vazias. O tema já diz tudo. E nós, como terapeutas, de vez em quando, damos uma fuçada na vida real dessas pessoas. Artistas, blogueiros, youtubers, essas pessoas de vida pública muito exposta, que agora estão se autoexpondo para ganhar dinheiro, para ganhar, joinha, né? Ganhar seguidores, como eles falam, sem sair de casa. Olha que coisa boa, né? Estão ali naquela bolha, não vão para o trânsito, não tem patrão, não se aborrecem com ninguém. E aí nós perguntamos: estão felizes? É possível que eles consigam o progresso moral e espiritual pelo qual estamos aqui reencarnados, nessa convivência solitária, nessa opção de vida de isolamento? Quando este isolamento, pior ainda, não é patológico, e aí as pessoas se isolam dentro de uma casa enorme,
de todos os familiares, eles ficam sozinhos dentro do quarto, já no estado patológico de depressão. A princípio com sinais sutis, depois desembocando para uma triste surpresa dos pais que encontram esses jovens mortos com autocídio, suicídio dentro dos seus próprios quartos. Então, meus irmãos, esta é a pergunta da noite de hoje. Esse é o desafio, esta é a provocação. Quando nós vamos como terapeutas, o João aí não me deixa mentir, né, João? A gente às vezes tem que dar uma pesquisada para saber que felicidade é essa, que dinheiro é esse, né? As pessoas estão felizes? Vamos dar uma fuçada aí. Aí a gente vai encontrar pessoas que sobrevivem com tarja preta, com antidepressivos, neurolépticos, que a gente fala, né? Pessoas que desligam a câmera e vão chorar, pessoas que estão sozinhas, sem afeto, não só solitárias, mas sozinhas, literalmente falando. Pessoas que são vazias, porque não encontraram aquilo que foram buscar naquela opção de vida que fizeram. Então, meus irmãos, infelizmente, números cada vez maiores de companheiros, de amigos, de anônimos, estão fazendo essa opção de se isolarem, mesmo numa grande metrópole, num apartamento minúsculo, num quarto, numa montanha, na floresta, numa praia deserta, mas que não são felizes. Carregam esse vazio existencial, como diz Joana. E nós vamos entender agora por quê. Antes, rapidamente, quando eu falei do respeito dos 3 reinos às leis divinas ou naturais, efetivamente, quando a gente estuda a conduta dos seres dos outros reinos, mineral, vegetal e animal, nós vamos encontrar ali um total respeito diante da soberania do Criador. Todos esses 3 reinos. Nós fomos pesquisar para trazer como exemplo, em termos de convivência respeitosa, afetuosa, cooperativa, de trabalho mútuo, de união de forças para a sobrevivência. No reino animal, por exemplo, a vida das abelhas. Vocês já pesquisaram a vida das abelhas? Como é que elas vivem ali na colmeia? Como que elas se organizam para construir a colmeia? Desde o primeiro degrauzinho ali até a produção do mel? Com respeito à hierarquia da abelha rainha, todas trabalhando em conjunto. Quando uma é atacada, todas as outras vão em defesa daquela operária. Em total harmonia com a natureza. Quando elas saem, vão tirar o néctar das flores para produzirem o mel que nos serve de alimento. Se a gente olhar o reino das formigas, também não é diferente. Quem assistiu aquele filme antigo, infantil, Formiga Z, né? É perfeito a forma harmônica como elas vivem ali no formigueiro. Também com respeito à hierarquia da rainha, em regime de cooperação, de sobrevivência, de união de forças, de trabalho para que tudo fique bom para todos, né? A importância de que tudo só esteja bom se estiver bom para todos. A gente encontrou também as matilhas. Fiquei encantada
como os lobos e os cães lá do norte, né, lá onde tem neve, frio, como que eles se organizam quando eles precisam sair de um lugar e migrar para outro. O lobo mais velho é o primeiro da fila. Logo depois dele vem os mais fortes, depois os mais jovens, depois a mistura de filhotes e mães com as fêmeas e, por final, o lobo, o macho alfa. Primeiro o mais velho, o último, o macho alfa. E no meio, segundo os mais fortes, porque se os mais velhos fraquejarem, eles estão ali para ajudar. Depois, os mais jovens, porque não têm experiência ainda, então eles estão em terceiro, depois dos mais fortes. Porém, todos respeitando o comando de uivo do macho alfa, que está lá no final. É muito lindo a forma como eles se organizam, um protegendo o outro. Naquele voo de migração também dos gansos, não sei se vocês já ouviram falar, eles vão assim em forma de seta para que o vácuo das asas de um impulsione os outros mais cansados, né? Aí já são os mais jovens que vão na frente. O senso de direção, o reino mineral colaborando com o vento, né? Os minerais do ar, o cheiro, indicando a direção para onde eles devem ir. No reino mineral não é diferente, como esse exemplo do vento, né, direcionando os gansos. Há outros tipos de ave que migram usando essa mesma técnica de cooperação, de união. Se tiver bom para um, tem que estar bom para todos. Se um deles não estiver confortável, não está bom para ninguém. Aí a gente vê muito bonitinho nessa questão da morte de alguém do rebanho, os elefantes, eles fazem velório, eles choram literalmente quando morre alguém ali do rebanho deles. Então, todos os reinos trabalham respeitando, eles colocam a gente na palma da mão, trabalhando por instinto de sobrevivência tão somente, respeitando 100% o que manda as leis divinas ou naturais, harmonicamente, sem infringir em nenhum momento, sem desviar em nenhum momento da regência dessas leis. O rio, vamos falar do mineral, né? O rio e as pedras, os cascalhos, quando ele não pode, ele não enfrenta uma pedra muito grande, ele desvia para seguir o seu curso. É muito lindo, gente, se nós observarmos as flores polinizando, o vento que derruba o fruto e carrega a semente para longe, para que a árvore, aquela espécie de árvore frutífera, possa nascer a quilômetros dali. Tudo de forma engenhosa, perfeita. Há destruição? Há. Por quê? Porque está dentro da regência dessas leis. Esses três reinos não fazem nada que seja egoístico para interesse pessoal. Mas dentro dessa necessidade de conviver, ainda que eles tenham que matar, destruir algum da sua mesma espécie ou de outra, eles só fazem por necessidade. Lembra da receita da felicidade? A posse do necessário. Essa é a lei que rege os três reinos, a posse do necessário. Não existe supérfluo ali. E conosco? Também funciona assim? Nesse processo de convivência com o outro? Para falar um pouquinho mais, que o nosso tempo já está acabando, e fechar com a pergunta,
né, que vai fechar com chave de ouro a nossa fala, a fábula dos porcos espinhos, que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos, fomos evangelizados com esta fábula. Eles estão lá no Polo Norte, se afastarem demais, morrem congelados, se aproximarem demais, o espinho de um fere o outro e vice-versa, e eles, com a experiência e com o tempo, claro que alguns morreram por conta disso, outros foram feridos por conta disso, mas com a repetição, né? Com a experiência, Gestalt fala sobre isso, né? Você repete, até aprende. Eles encontraram um jeito de se aproximar de tal forma que o espaço do espinho de um ficasse entre o outro e não encostasse no outro. Apenas o calor do corpo passasse um para o outro, sem que o espinho encostasse. Então, eles, experimentando, encontraram esse espaço sem que um espinho de um ferisse o outro. E aí, meus irmãos, nós vamos passar para a convivência humana, dizendo que entre nós vamos chamar esse espaço de respeito. O meu direito acaba onde começa o direito do outro. O que guia a minha receita de felicidade? A posse do necessário, a consciência tranquila, que é o respeito ao outro, perdão das ofensas, que é entender que o outro tem problemas similares ao meu. Então, esse seria, vamos assim dizer, o manual de sobrevivência na lei da convivência. Porque aí nós vamos agora buscar a resposta à nossa pergunta inicial. É possível viver bem sem conviver bem? É possível viver bem em isolamento, como um ermitão, sozinho? Eu não incomodo ninguém, mas também não aceito que ninguém me incomode. Eu não aceito que ninguém dê pitaco na minha vida. A minha mãe fala demais, o meu pai é muito autoritário, o meu filho não me ouve, então estou dando tchau. Agora, a gente ouve muito isso, meus irmãos. É a minha vez de ser feliz. Eu me encontrei. Aí eu largo tudo aquilo que eu construí até os 40, 50, 60 anos, família, filhos e neto, e vou ser feliz sozinho. Não quero mais ninguém me incomodando. Eu vivia para os outros. Era todo mundo sugando as minhas energias. Agora, não. Agora é a minha vez de ser feliz. Será? Então, vamos ver aqui, né? Já que essa pergunta também incomodava Kardec e os seus convivas, nós vamos encontrar no livro 3 o livro dos Espíritos, o item 6, Lei de Sociedade. Ele trata aqui de 3 itens apenas. Como eu disse, é muito curto. Necessidade de vida social, vida de isolamento ou voto de silêncio e laços de família. Então, eu escolhi 3 perguntinhas, um de cada item, né? Porque não vai dar tempo também a gente aprofundar mais. A primeira responde a tudo isso que nós falamos aqui. É possível ou não é possível? Kardec pergunta, os espíritos superiores respondem, e Kardec também faz um adendozinho de um parágrafo bem curtinho. Então, nós vamos... nós vamos ler a resposta dos espíritos superiores para sabermos se o reino hominal, né, nós, os bacanas, né, no topo da cadeia intelectual, no topo da cadeia moral, será?
né? No topo da cadeia espiritual dos outros reinos. Será que nós podemos evoluir e progredir sozinhos? Então, vamos lá. Kardec pergunta, está aqui no Livro dos Espíritos. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial, divino, de ordem mais geral? Essa é a pergunta, né? A pergunta, ela não precisa nem de comentários, ela é muito clara e direta dos espíritos superiores. Então, ele diz, o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível. Vou recomeçar. O homem deve progredir, afirmação dos espíritos superiores. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. É a pergunta 768 do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. E Kardec, então, complementa, nos esclarecendo mais ainda. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente. Não existe um super-homem, nem uma super-mulher. Independente de tudo e de todos, que não precise de uma complementação no intelecto, na moralidade, no espiritual, no afetivo, né? Nós somos ainda seres incompletos e perfectíveis. Estamos a caminho da perfeição, mas ainda somos imperfeitos. Eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar. Então, viver bem é conviver bem e progredirem. É por isso que precisam um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, essa é a colaboração de Kardec nesta pergunta 768. Na vida de isolamento, voto de silêncio, nós escolhemos aqui a 770, que a resposta também é curta e direta. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão? Aí ele coloca o objetivo na frente. Para fugirem do contato pernicioso do mundo, ou seja, chega, já dei demais de mim, agora é minha vez de ser feliz, aí eu largo família e 5 filhos e vou lá para a praia deserta ser feliz. Esse é o objetivo. Claro que lá na frente ele coloca que aqueles que vão para uma missão, às vezes nem constituem família por serem missionários, espíritos missionários que reencarnaram para, ao invés de ser mãe de 2 filhos, cuidarem de um orfanato, como é o caso, por exemplo, de Divaldo, de Chico e outros anônimos, né? Francisco de Assis. Então, quando o objetivo é nobre, a intenção é nobre e ele já nasce com aquela missão, tudo se encadeia para que ele cuide do coletivo como missionário. Mas não é o caso de você largar a missão que você assumiu no meio de paternidade, de maternidade, conjugal ou profissional, né? Largar tudo no meio e se isolar no mato porque você não aguenta mais a convivência com os seus. É por isso que ele coloca. O que pensar do homem que faz isso para fugirem do contato pernicioso do mundo? Resposta dos espíritos superiores: duplo egoísmo. Ele está sendo egoísta no sentido coletivo e está sendo com ele mesmo, né? É o egocentrismo, duplo egoísmo. Ele está errando 2 vezes.
Ele está deixando de ajudar com o desenvolvimento de um grupo, nem que seja ali da rua onde ele mora, da família que ele construiu, do seu local de trabalho, deixando o seu exemplo, né, de boa convivência, de alegria, de bom humor, de tolerância, e está deixando a oportunidade de evoluir, de progredir na convivência com o outro. Ou seja, no meio em que a gente vive, há uma troca. Por isso que lá diz que ninguém é autossuficiente. Ele não pode. Nós não somos dotados de todas as faculdades, né? Eu sou o mais inteligente, eu tenho a melhor visão, eu tenho a melhor capacidade de verbalização, eu sou... Enfim, não. O que falta em mim, às vezes o outro vem me ofertar em forma de troca. Tudo na vida é uma troca. Por isso eu preciso do outro, né? E, finalmente, no item laços de família, a pergunta que todos nós conhecemos, que é a 775, né? E Kardec pergunta, é também uma pergunta bem direta e uma resposta curtíssima, né? Todos nós conhecemos essa pergunta em relação à vida conjugal. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí entra a vida conjugal, não só a vida conjugal, né? Mas a vida familiar, que a gente, infelizmente, vê alguns companheiros que se separam da esposa e dos filhos também, né? Eles passam a conviver mal com a esposa, se separa com atritos sérios e envolve os filhos aí, que até a lei humana já tem um nome para isso, que é a alienação parental. Então, o que seria para nós se esta enfermidade social tomar conta de nós? Alienação parental, né? Eu não me dei bem com a minha esposa e ela comigo, a gente resolveu se separar, infelizmente de forma dolosa, né? E meus filhos também eu abandonei, porque não tem como, né? E aí a gente mistura, né, uma coisa com a outra e acaba errando duplamente. Qual seria, então, para nós, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? A pergunta é bem curta também e claríssima. Uma recrudescência do egoísmo. E nós fomos buscar, meus irmãos, o significado dessa palavra recrudescência é vitória do egoísmo, duplo egoísmo. Quer dizer, os espíritos falam muito porque eles nos conhecem, né? Nós ainda deixamos essa moléstia moral conduzir a nossa vida, o egoísmo, que é filho do orgulho, porque somos seres imperfeitos ainda. Então, está aí. Argumentamos à luz das ciências, da psicologia, da psicanálise, dos estudos espíritas, né? Que buscamos aqui do livro Conviver e Melhorar, esse livro aqui maravilhoso, de Francisco do Espírito Santo Neto, Espíritos Lourdes Caterine Batuíra, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Ótimo, tá? Quem tiver com dificuldade, ou quem não tiver, que levante a mão, né? E buscamos também aqui dos 3 livros de Manuel Filomeno, da trilogia de transição planetária, o último é esse, Perturbações Espirituais. Buscamos aqui também embasar os nossos comentários, mas fechar com uma obra do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, porque nós buscamos, mas filosofia, isso é muito relativo. Não buscamos aqui
relatividade. Buscamos uma fonte segura, que dão respostas curtas e diretas, que não deixam dúvidas para nós. Só é possível evoluir no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, que é de resgatar os erros do passado com aqueles com os quais nós ferimos com os nossos espinhos e fomos feridos com os espinhos deles, buscando esse espaço de convivência chamada respeito, para que a gente possa cumprir esta prova com galardia, com honra, com dignidade, nesta nova oportunidade que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu, que é estarmos aqui hoje reencarnados, tendo uma nova chance. Vamos fechar lendo aqui do livro Perturbações Espirituais, um benfeitor preparando a equipe de Bezerra, Francisco de Assis e outros trabalhadores da espiritualidade que iam sair a campo aqui na Terra para trabalhar com judeus anticristos, revoltados, que querem acabar com o cristianismo no mundo, né? E ele, então, dentre a sua fala, a gente selecionou aqui esse trechozinho para encerrar os nossos comentários nessa noite, já agradecendo a boa vontade de vocês de nos ouvir até agora. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se encontram íncitas na consciência, avançará com mais rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, agora e sempre. Não estou te ouvindo, Neres. Abre o... Acabei esquecendo, né? Eu estou te agradecendo justamente pela belíssima exposição dessa noite, né? Foi excelente, né? Muito obrigado, viu? A gente vai falando o mesmo tema e vai ficando mais fácil, né? Graças a Deus. Foi muito bom, viu? Muito obrigado, viu? Foi bem claro aí para todos nós, tá? O Elcio, você está me ouvindo, Elcio? Elcio? Tô sim, Neres. Ótimo. Eu vou dar uns recados aqui, Elcio. Depois eu gostaria que você conduzisse a gente no final, depois dos recados, viu? Tá bom. Tá bom? Então, obrigado. Então, a gente vai destacar, né, a todos aqui presentes, que na impossibilidade de nós estarmos, né, lá na CELD, na nossa casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho, mas a gente, né, na medida do possível, a gente vem fazendo aqui as nossas atividades. Lembrando que na quarta-feira, nós estamos tendo, né, o estudo, tá? Sempre a partir das 8 horas, né, 1 hora também, e tem sempre sobrado tempo aí, dentro do estudo também, alguns minutinhos para os companheiros, muitas vezes, né, fazer pergunta também, né, tirar dúvidas, né, em relação, né, ao estudo, tá bom? Então, fica aí o convite para o estudo de quarta-feira aí da nossa casa também, tá bom? Eu quero aqui nesse momento, quer algum recado, Gláucia? Acho que eu achei aqui para você já falar do... Pode falar, por favor, o tema, né, da próxima semana? Isso, é dia 19, né? Isso. Andai enquanto tendes luz. É o José Augusto o grupo Fraternidade Espírita, não vou saber dizer, GFEJR. Foi a Lúcia que... Jerônimo Ribeiro, Gláucia. Ótimo. Jerônimo Ribeiro. Tema, andai enquanto tendes luz. Perfeito. É o José Augusto do Jerônimo Ribeiro. Okay? É um companheiro que já é frequentador da nossa casa lá, né? Já fez palestra lá na nossa casa. Acredito que sim. Foi a Lúcia que me indicou, mandou esses dois aqui.
Perfeito. Então, tá bom. Então, fica aí o convite. Nós vamos, nesse momento, então, né, agradecer aí, né, a presença de todos vocês aqui, viu? Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos. E nós vamos pedir ao nosso companheiro Elcio, então, que nos conduza, né, então, em prece aí de encerramento. Por favor, Elcio. Estou ajustando aqui. Deus, Pai de amor e bondade. Jesus, Mestre querido. Dai-nos, Senhor, a compreender a necessidade da fraternidade nesse momento que passamos. Que possamos, Senhor, daqui para frente, nós, seres que vivemos neste planeta, todos, teus irmãos, começamos a caminhar em sentido de um amar o outro, como você nos falou, Mestre Jesus. Dai a força e a tranquilidade para onde a necessidade está batendo de uma maneira mais grave, mais pesada. Que todos possam ter a certeza que tudo passará, inclusive a vida aqui neste planeta, que nós também passaremos. Obrigado, Senhor, pela doutrina, pela proteção e pela ajuda. Assim seja. Que assim seja. Então é isso aí, companheiro. Muito obrigado. Uma boa noite, né, a todos, viu? E um bom final de semana, um bom sábado e um bom domingo a todos, viu? Com muita saúde e paz aí nos seus lares, viu? Grande abraço.